Oi, oi. Para vocês que estão me assistindo, estão chegando agora, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho a segunda live desse projeto Mundo Pós-Pandemia. E hoje o tema ele é bastante relevante. Nós vamos conversar, vamos discutir sobre fé e religião. Fé e religião é a mesma coisa, são coisas diferentes. E o meu convidado de hoje é o Rafael Novaes. Ele é estudante de filosofia, ele é cristão da Batista e ele também é membro dos Cristãos contra o Fascismo. Então vai ser um bate-papo muito rico, muito bacana. E vamos esperar o pessoal chegar. Rafael, meu convidado, já está aqui. Seja bem-vinda, Conceição Pereira. E vamos esperar mais gente entrar para a gente começar a live e eu chamo meu convidado, tá bom? Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Dani. Obrigado por estar aqui. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Quer dizer, na medida do possível, né? Assim, no meio da Né? pandemia. Mas antes, Rafael, de qualquer coisa, eu preciso te dizer muito obrigado por aceitar o convite. A gente vai falar de temas polêmicos, mas necessários. E é muito importante, até para desmistificar alguns mitos que as pessoas têm em relação aos evangélicos, à religião de maneira geral, a gente trazer um ponto de vista de alguém do outro lado, por assim dizer, né? Alguém evangélico. Então, e também você não é só evangélico, para além disso, você estuda filosofia, enfim, uma pessoa que tem uma formação acadêmica bem interessante. Então, a gente vai discutir assuntos importantes, mas algumas pessoas podem se perguntar, Lari, seja bem-vinda, Lari. Algumas pessoas podem se perguntar, né? Como assim, Flávia? Você é coach de carreira, falando de fé, de religião, são coisas que não tem nada a ver. Claro que sim, a religião faz parte da vida da maioria das pessoas, cerca de 86% da população, de acordo com uma pesquisa lá de 2017, o brasileiro se declara mais de 60% católico, mais de 20% evangélico, protestante. Então, apesar do Estado ser laico, a gente tem a grande quantidade de pessoas que se declaram cristãs. Então, a gente vai discutir isso. E aí eu queria que você começasse se apresentando, Rafael. Fala um pouquinho de você para quem está nos assistindo, por favor. Bom, meu nome é Rafael Novaes, eu sou estudante de filosofia na Universidade Estadual da Bahia. Eu também frequento a Igreja Batista de Nazaré, né? Uma igreja que tem uma importância histórica enorme para o estado da Bahia, para a cidade de Salvador e também para o nosso país, porque essa igreja em específico, ela foi um dos centros de luta, né, histórica durante o período da ditadura militar. Inclusive, esse ano, pela Câmara de Vereadores, ela foi reconhecida por esse ato. E, além disso, também é uma igreja em específico, que desde os anos 70, que ela tem 45 anos de história, que vem fazendo um diálogo interreligioso, que é um diálogo extremamente importante. A gente pensa assim, pô, um diálogo interreligioso agora, em 2020, já para muitas pessoas é impossível, imagina nos anos 70. Entendeu? Então, desde os anos 70, essa igreja faz esse trabalho e é um trabalho muito bom. Além disso, também já estudei História na universidade, no caso, no Centro Universitário de Jorge, no caso. E estou aqui hoje para contribuir, né? Que legal. Então, vamos começar, né, o nosso bate-papo. A gente sabe que a religião sempre foi um meio de demarcar o poder político, né, e controlar a população. E aí eu te pergunto, do ponto de vista histórico, qual é a influência que a religião tem, na sua opinião, na sociedade? Ó, primeiro, se a gente for olhar para as religiões, como a religião surgiu de fato, né? Ela surgiu no Oriente Médio, a grande maioria das religiões, porque se existia, no caso, a palavra religião, né, que é religar, ela surgiu lá naquele período lá no Oriente Médio. Porque nos outros continentes, para um exemplo dos continentes asiáticos, o continente asiático, não era considerado religião as manifestações de fé que se tinha por lá, até o século XIX. Só que aí no século XIX, alguns, quando foram surgindo outras áreas de humanas, como sociologia, antropologia, eles perceberam o erro histórico que eles estavam fazendo,
né, em dizer que aquilo não era religião. Quando é uma demonstração de fé, é uma ligação, é uma reunião de pessoas em volta com o mesmo ou tipo de intuito. Muitas pessoas até têm aquele erro, assim, falar assim que, um exemplo, o cristianismo, por exemplo, é uma religião que tem uma matriz europeia. A cristandade, ela tem a matriz europeia. Onde o cristianismo, a instituição cristã, foi construída foi na Europa. Mas aonde as igrejas, no caso, as igrejas primitivas surgiram, não foi na Europa. Foi sim ali naquela área do Oriente Médio, que é um local multicontinental, né? Que tem África, que tem Ásia, que tem uma parte da Europa também. Então, foram grupos de pessoas que não nasceu através de reis, né? Mas sim de grupos de pessoas nômades que viviam no deserto. E dali surgiram 3 religiões monoteístas que existem milhares de fragmentações, né? O judaísmo, os muçulmanos, no caso, que alguns não preferem não ser chamados islâmicos, porque hoje a gente tem, isso eu vou abordar mais para frente, né? Hoje tem outras concepções de ideias de islâmico. E, no caso, o cristianismo. Todas elas surgiram ali naquele período, naquele local, e quase no mesmo período, né? No caso, os muçulmanos surgiram quase 700 anos depois, mas eu digo quase no mesmo período porque um recorte histórico de quase 1000 anos. Mas, assim, qual é o papel da igreja para a sociedade? O papel histórico. O papel histórico da igreja para a sociedade é apontar as desigualdades sociais em que estão ali à volta, né? Se discutir sobre essas desigualdades, se reunir, acolher as pessoas que estão em condições, que não têm condições financeiras, as pessoas que estão, de alguma forma, espiritualmente afetadas, né? Acolher essas pessoas, porque necessariamente as pessoas não são pobres só, no caso, materialmente falando. Existem pessoas espiritualmente falando que também são pobres. Então, a igreja tem este papel de acolher, mas, sobretudo, reunir um grupo de pessoas. Só que, no decorrer da história, a igreja perdeu essa lógica, né? A ideia de igreja, né? Hoje, as pessoas, quando a gente fala de igreja, a maioria das pessoas imagina uma instituição gigantesca, onde existem milhares de membros, existe uma hierarquia. Então, a igreja foi cada vez mais perdendo esse papel. Mas ela não perdeu esse papel por conta dos seus membros. Não foram os seus membros que pensaram isso, mas sim os estados, em determinados momentos, perceberam que era muito melhor, em vez de matar aqueles membros de determinadas igrejas, juntar eles ao Estado. Há um exemplo da Igreja Católica, que ela surgiu com essa ideia. Existiam igrejas politeístas em Roma e existiam algumas monoteístas. Qual era mais fácil de coordenar aquele grupo? Então foi o que Constantino pensou, né? Constantino não era nenhum tipo de santo, né? Mas sim um cara que pensou o que é mais fácil de coordenar aquele povo? Com um rei ou com vários reis? Ou seja, foi a mesma lógica que ele usou, com um deus ou com vários deuses. Então ele usou isso dessa maneira para coordenar e juntar a Igreja Católica, né? No caso que foi o surgimento da instituição, com o Estado. E dessa forma, ela foi cada vez mais aplicando leis. De repente, a igreja, que era aquela igreja que era perseguida, que tinha um ato e ideias extremamente revolucionárias, começou a ser perseguido, que era perseguida pelo Estado, começou a se tornar o Estado. Aquela que tinha um olhar antissistêmico, né, que não buscava nenhum tipo de valor relacionado àquele tipo de Estado, ela se tornou literalmente o Estado. Mas isso não aconteceu só com a Igreja Católica. Um exemplo dos muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles também têm um ar revolucionário. Se não fosse por isso, Malcolm X não existiria, né? Malcolm X é um dos representantes desse ar revolucionário e muitos outros também. Só que, de repente, quando o Estado percebeu que era muito mais lucrativo financiar esses grupos e sempre mostrar eles como monstros, e aí, de repente, eles se tornaram os inimigos do mundo. Grupos mais extremistas dentre os muçulmanos começaram a ser financiados por determinados estados, com ideias, né, eu acabei tendo um pouco de sonho no fundo. Com a ideia, basicamente, de coordenar e não fazer com que aquele ar mais revolucionário, aquele ar de acolher, aquele ar de trazer aquele povo para justamente tratar das suas feridas, tanto da pobreza espiritual ou material, se tornou basicamente um dos fatores de como o Estado se comporta.
Perfeito. Então, é só para resumir, só Pode... para o papel da igreja era de acolher. E hoje, muitas vezes, ela se tornou o papel de se excluir as pessoas. Não de se abraçar, de se amar, quando precisa de um momento, ela se tornou algo excludente e vinculado ao Estado. Perfeito. E aí eu te pergunto, fé e religião são a mesma coisa? Dá para separar fé de religião? Essas coisas se misturam? Como é que você enxerga isso? A fé, ela pode ser relacionada no sinônimo em português, né, relacionada à crença. Tem um filósofo em específico que eu gosto muito, se chama Kierkegaard, né? Ele era um filósofo dinamarquês que ele basicamente ele viu diferenças entre a fé e a religião. Porque tem pessoas que podem estar nas religiões e não ter fé, assim como pode ter pessoas que têm fé e não estão em nenhum tipo de religião. A religião, como estava falando anteriormente, é algo para se religar, se reunir, se discutir, se debater e se pensar a respeito de determinados temas, seja do espírito ou a questão material. E já a fé é uma coisa que pode transcender literalmente. Então, o exemplo que Kierkegaard usa é só uma coisa, ele era do século XIX, dinamarquês, viveu uma era extremamente luterana, então é óbvio que ele vai ter alguns ranços com a forma que a igreja se comporta. E ele também era pastor, inclusive, além disso, né? Mesmo sendo filósofo. E aí já vai chegar nisso aí em outra questão. Então ele usou o exemplo de Abraão, que é o pai da fé, por muitos chamados como o pai da fé, e basicamente ele estava criticando a forma mecanizada que as igrejas se comportaram a respeito dos últimos séculos e dos últimos milênios. E ele mostrando o quanto o papel da fé pode revolucionar nossas ideias, os nossos pensamentos. O principal conceito que Kierkegaard traz é a angústia. Eu não sei se você já notou, né? Mas no século XXI, século que nós vivemos, existem milhares de pessoas que estão entrando em meio a uma depressão, uma ansiedade. Existem milhares de pessoas que estão cometendo suicídio. Os casos de suicídio aumentaram num número absurdo, né? Então, no século XX, por exemplo, tiveram duas guerras mundiais. Nessas duas guerras mundiais, as pessoas começaram a questionar onde está Deus. Onde pode ter parado Deus, porque como é que é possível que Deus permita que aquele povo judeu fosse morto? Como é que é possível que Deus permita que aqueles dois grupos de pessoas começassem a se matar e milhares de países começarem a entrar em conflitos? Como era possível isso? E nisso carregou também as discussões econômicas, né? Começaram a se vender ideologias e começaram a tentar também no século XX, isso não é algo novo, tentar colocar algum tipo de ideologia em meio a Jesus, dizendo que Jesus seguiria algum tipo de ideologia, sendo que isso é um extremo anacronismo, porque no período que Jesus viveu não tinha nenhum tipo de ideologia, mesmo que tivesse, eu não acredito que Jesus seguiria nenhum tipo de ideologia criada por nós, seres imperfeitos, porque ele era um ser perfeito. Então não tem como a gente, enquanto seres humanos, dizer, não, Jesus seguiria tal coisa, Jesus seguiria tal outra coisa. No final do século XX, essas disputas ideológicas e afins, elas acabaram e para muitas pessoas as ideologias morreram também. Então muita gente questionava falando que não, as ideologias morreram e tal. Você lembra que tiveram duas guerras mundiais, uma guerra fria, e as ideologias supostamente morreram e as pessoas começaram a crescer um lado cético no mundo. Um lado cético que já carrega desde o iluminismo, não é uma coisa nova. É um lado cético que vai crescendo cada vez mais. Todos os dias tem pessoas que podem estar até em determinadas religiões, mas elas realmente não têm fé. Elas podem estar frequentando determinados templos, mas elas não têm fé naquilo. Elas só estão frequentando de uma forma mecanizada, porque elas acreditam que elas têm que seguir aquilo, mas elas não começam a questionar o que vem de dentro. E aí, no começo do século XXI, a gente vê uma explosão de formas cinematográficas que a mídia encontrou de se questionar sobre as questões mais voltadas para o ceticismo. No final do século XX para o início do século XXI. Exemplos de filmes como o Clube da Luta, Laranja Mecânica, esses filmes começaram a trazer esse tipo de tendência. E hoje, na atual década que a gente está, a gente vê milhares de pessoas assistindo determinadas animações com suposto ar intelectual, porque hoje
ter um ar intelectual, principalmente isso por conta do iluminismo, é voltado para o ceticismo. As pessoas acreditam que se você colocar Deus no meio, você deixa de ter um lado racional. Verdade. Dando continuidade. E aí essas animações, como animações como Rick and Morty, que são diversas, que estão disponíveis na Netflix e afins, Rick and Morty, BoJack, Midnight Gospel, milhares de animações começam a vender esse tipo de produto também, para que jovens e outras áreas de entretenimento, eles comecem a acreditar que o ceticismo é o principal caminho para se chegar a algum tipo de intelecto. Só que quando a gente chega em determinado lugar, é exatamente o vazio. Por quê? Quando a gente está buscando, nós todos os seres humanos nos angustiamos, né? Todos nós estamos em... Geralmente a gente acha que se a gente chegar em determinado patamar, a gente vai conseguir superar essa angústia. Mas quando a gente consegue alcançar aquilo, a gente se desespera porque o que a gente imaginou não era o suficiente de fato. O que a gente plantou nas nossas mentes não era o suficiente. E o que a gente criou nelas não era o suficiente. Então, voltando para aquele... Tudo isso que eu estou parafraseando é voltado mais para aquele filósofo em específico, que é o Kierkegaard. Né? Mas eu trouxe mais coisas da atualidade para justamente o pessoal se sentir familiar. Né? Porque o que ele está falando é um contexto bem do século XIX. Então, a gente está no século XXI. Então, a gente tem que trazer algumas coisas do século XXI. Por favor. Então, ele basicamente, quando ele pega a história de... Eu dei todo esse contexto histórico e essa lógica do ceticismo, né? Para poder trazer novamente para o pai da fé, que é um dos principais objetos de pesquisa dele, que é do Kierkegaard. Ele pega a Bíblia justamente para usar como filosofia, né? Porque é um dos principais instrumentos de filosofia. Né? Então, ele pega a Bíblia e ele pega a história de Abraão e diz que Abraão, ele não utilizou de uma forma mecânica a fé. Ele não serviu a senhores ou seres imperfeitos, e sim a ordem divina. Quando a gente olha para a história de Abraão, quando Deus pede para que ele sacrifique o seu próprio filho, para a questão ética, muita gente vai ver ele como um assassino. Para a questão teológica, vão ver ele como um homem de fé, um homem que acreditou. E como é que Kierkegaard pega essa questão da angústia, né, que nós hoje sofremos, e ele traz para a história de Abraão. Abraão ficou em silêncio. Ele não tentou barganhar com Deus. Ele não tentou pegar a proposta que Deus estava dando para ele e dizer que tem uma nova proposta. Ele não tentou desviar do caminho em que Deus apontou para ele. Então, nesse momento, ele teve fé. Nesse momento, ele não estava ligado a nenhum tipo de instituição ou nenhum tipo de vínculo religioso. Naquele momento ali, era somente a fé e puramente a fé dele. E naquele momento exato também, ele superou a ética. Porque ele não pensou nos padrões éticos, por justamente os padrões éticos serem criados por nós. Nós, seres humanos criamos. Se um ser perfeito está pedindo que nós fazemos tal coisa, então devemos seguir, porque é o melhor caminho. E não devemos nos se basear em, no caso, leis de seres perfeitos. Com base nisso, ele superou a questão da angústia também. Ele encontrou uma liberdade da angústia. E como é que ele encontrou a liberdade da angústia? Ele não encontrou desespero. E o desespero é justamente hoje que a gente se baseia o quê? A depressão, a ansiedade. Como foi que ele encontrou a base para uma liberdade dentro da angústia? É justamente aceitá-la, que ela vai existir independente de qual seja o caminho que a gente siga. Ficou meio confuso agora. Não, eu consegui compreender, mas me permita fazer uma contribuição. A pergunta foi se é possível separar a fé de religião. E você explicou do ponto de vista histórico, teológico e filosófico que sim, é possível você ser uma pessoa de fé e não estar necessariamente ligado a alguma denominação religiosa. Isso é algo que, para quem está ouvindo, pode trazer uma certa paz. Porque o que a gente escuta desde criança, principalmente a gente vai falar mais na frente sobre a laicidade do Brasil, a suposta, né, o suposto Estado laico que nós somos, mas o que a gente escuta desde que nós somos crianças é que a gente precisa fazer parte de uma religião, principalmente quem nasce num lar em que os pais
fazem parte de alguma denominação religiosa, por exemplo. Existe uma pressão para que essa criança, para que esse jovem, para que essa pessoa, ela se torne também um membro de uma religião ao qual os pais fazem parte. Aí você me diz, você relata fatos históricos, filosóficos e teológicos, faz inclusive uma analogia muito interessante da história de Abraão, que naquele momento ele não estava vinculado a nenhuma religião, e sim era puramente a fé de que Deus iria ressuscitar o seu filho Isaac, por exemplo, né? Ele tinha essa crença, seja da ressurreição ou de que, de alguma forma, Deus traria providência de alguma forma, enfim, era o que ele acreditava. Então, eu te respondo, é possível a pessoa... porque, veja, existe uma crença de muitas pessoas de que para você ser feliz, você precisa fazer parte de uma religião, né? Uma pessoa, por exemplo, que não acredita em Deus, ela é uma herege, ela é execrada pela sociedade. As pessoas não veem com bons olhos alguém que não crê na criação, não crê em Deus, não crê no ser supremo. Então, você está me dizendo que fé e religião são coisas diferentes, é isso? Exatamente. Em resumo é isso, entendeu? Porque hoje, né, porque o conceito original de religião é religar, é fazer em reunião, é estar em grupo, é se debater, é se pensar, é ter determinado vínculo através de determinada crença. Mas a religião em si, hoje, né, é uma instituição, se tornou instituições. Então, com base nisso, a fé se tornou algo totalmente separado. Né? Mas, originalmente, a fé também era separada, se você for olhar. Porque a fé é algo muito individual, é uma busca individual, mas é óbvio que ela só se dá também em coletivo. Só se dá quando a nossa fé é utilizada para o coletivo. Porque se a gente tiver uma fé só para nós, se a gente só pensar em nós ali, é uma coisa muito bonitinha. Né? É uma coisa que dá para escrever e tal, mas não é uma coisa que dá para utilizar na prática de fato. Então, com base nisso, é óbvio que a forma mecanizada que as igrejas e as religiões se tornaram fez com que a ideia de religião, o conceito de religião, se tornasse totalmente separado. Mas, se fosse com base nas igrejas primitivas, não era para ser. Né? É isso. Perfeito, perfeito. Mas aí, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da Constituição e a nossa própria democracia, na teoria, ela impede que exista um vínculo direto entre o Estado e a religião, que é o que a gente chama de Estado laico, né? Mas quando a gente vai olhar para as estatísticas, por exemplo, 64% da população brasileira, isso dados de 2017, se declaram católicos, 22% se declaram protestantes. E aí você tem evangélicos, você tem das religiões, você pode falar sobre isso melhor do que eu, batista. Existe uma confusão, inclusive, do que é evangélico, se todas as religiões protestantes são evangélicas, enfim, se você puder tocar nesse assunto. Mas o ponto é, o Brasil, o nosso Estado, ele é laico, mas o Brasil é um país cristão, na sua opinião? O Brasil hoje elegeu, hoje não, 2 anos atrás, elegeu um presidente que vinha com esse vínculo cristão, que pegou como instrumento, né, se tornou instrumentalizado o meio evangélico para justamente ele conseguir se eleger. Com base nisso, mesmo que a gente não tivesse um presidente que vem com ideias extremamente conservadoras e afins, se a gente não tivesse uma bancada de 150, né, uma bancada evangélica, né, de 150 membros, ou seja, 1/3 da Câmara de Deputados é evangélica, então provavelmente a gente não diria que o nosso Estado é cristão ou não. Mas mesmo que o nosso presidente não fosse e não se vendesse com isso, ainda assim teria esse fundamentalismo religioso que está vinculado ao Estado brasileiro. Mas isso aí eu vou pegar um pouco do ponto histórico, né, para poder falar sobre isso daí. Historicamente, as igrejas mais voltadas para o protestantismo, né, quando chegaram aqui na América, elas vieram com um vínculo justamente de luta. Elas vieram com um vínculo justamente de reivindicar direitos. Né? E isso, muitas pessoas se confundiram com ideologias políticas. Justamente um exemplo do Helder Câmara, né, que é o bispo, se eu não me engano, da Igreja Católica. Ele, quando alimentava pessoas, ele era chamado de santo. Quando ele perguntou por que existe fome, ele foi chamado de comunista. Então, as ideologias começaram a ficar vinculadas às igrejas, sendo que nunca foi assim. O evangelho ele é muito maior do que toda e qualquer
ideologia. As ideologias, elas passam, elas acabam, a monarquia acabou, o feudalismo acabou, a era moderna acabou, estamos na era contemporânea e as igrejas continuaram. Então mostra o quanto o papel do evangelho ele é contínuo. Mas indo para a sua pergunta, nós, no caso, enquanto evangélicos, a gente nunca brigou para que existisse esse vínculo total com o Estado, acreditando que sempre tem que ter mais representantes lá, acreditando que essa é a melhor forma de luta. Existe um problema, né, no Brasil que dá para ver com base justamente na própria tradução da política e da palavra idiota. Tem um problema disso daí, que é o seguinte: a palavra política, no grego, ela vem de politike. Politike era justamente as pessoas na época. Ficou preso? Voltou? Pronto, voltou. Deu uma travada, mas voltou. Pronto. Política vem do grego, no caso, e eram justamente as pessoas que se preocupavam com o que está acontecendo ao seu redor. Né? Eram as pessoas que iriam trabalhar pelo Estado, mas não recebendo nada por isso, sem pensar em nenhum tipo de benefício próprio, mas sim trabalhando por uma questão do povo. Isso era política. E as pessoas que não eram relacionadas a isso, as pessoas que achavam que política não era para todos, eram as pessoas que justamente pensavam em si mesmas. E isso era relacionado à palavra idiote, que vem do grego. Né? E hoje as coisas mudaram. Né? Parece que os idiotas são os que estão lá, na Câmara de Deputados, e os políticos são as pessoas que estão aqui. É a Dona Maria, que está ali todos os dias trabalhando, tentando fazer com que sua família continue viva em situação precária. É o seu João, que está ali na Associação de Moradores, que está fazendo uma forma de coletivizar a comida, né, no meio de uma pandemia. Isso é política. Né? Só que hoje a gente vê, por exemplo, um prefeito aqui da Bahia falando que no meio de uma pandemia, se for para as pessoas morrerem, que morram. Achando que isso é a melhor forma possível. Exatamente. Mas, voltando historicamente para as igrejas protestantes, elas foram perseguidas no período da Era Moderna, mais ou menos na Era Moderna. Nós batistas surgimos lá em 1694, perdão. Muitas pessoas confundem os batistas dizendo que eles são os anabatistas, que eram um outro grupo de pessoas que eram bem revoltados, que queimavam, inclusive, igrejas católicas, que era um pessoal bem, sabe, porque justamente eles foram perseguidos, então eles estavam retribuindo a melhor uma outra moeda, né? Mas não, as igrejas batistas surgiram das igrejas calvinistas, né, que foram através das reformas, né, e as reformas luteranas e afins. Então, a igreja batista ela surgiu e saiu da igreja calvinista porque achava que aquilo dali não era a melhor forma. E também, principalmente as questões de batismo, achava que aquilo dali não era a melhor forma de se batizar o povo, nem afins. E aí, logo depois, a igreja batista começou a fazer as suas igrejas. Mas a sua principal vínculo, para se diferenciar, obviamente, das igrejas católicas, que era uma das principais críticas, era a questão da centralização do poder. Não existe e nunca existiu, historicamente falando, em uma igreja batista, centralização de poder. As igrejas batistas elas são totalmente descentralizadas. Não existe, por exemplo, uma figura como um papa ou um grande bispo ou algo do tipo, né? Porque algumas igrejas neopentecostais têm um grande bispo, né? Uhum. Mas, então ela veio com essas ideias de centralizar justamente por os ideais liberais que caíram e foram fomentando dentre elas. Com isso, óbvio, era muito mais fácil ainda de persegui-las, né? Porque elas não são vinculadas a nada. Então é muito mais fácil você perseguir uma igreja batista que é ali só ela ali sozinha, do que uma que fosse totalmente centralizada. Os luteranos, eles ainda tinham, no caso, apesar das reformas, eles ainda tinham algumas questões de centralização. A exemplo do período onde Kierkegaard viveu, a Dinamarca, ela era luterana. Não fazendo crítica a luteranos, porque hoje os luteranos mudaram totalmente do que era o luterano do século XIX. Mas só para você ter uma noção, Kierkegaard, que era pastor, ele falava que, quando perguntavam a ele, você é cristão? Ele falava, eu posso até ser cristão, contanto que o bispo não seja. Porque se o bispo for cristão, eu não sou cristão.
ele estava fazendo justamente uma crítica à forma em que os bispos se comportavam. Não dizendo que uma pessoa que é religiosa, um pastor, um bispo, ele não pode ter condições financeiras. Ele pode, mas a forma em que eles estavam se comportando, é óbvio que estava existindo algum tipo de exploração ali. Exploração da fé daquelas pessoas. Uhum. Só para contextualizar, a Dinamarca, naquele período, era totalmente voltada e ligada aos luteranos. A igreja, no caso, ela era ensinada justamente para os meninos quando eles estiverem na escola. Por isso que ele era totalmente contra essa questão de você batizar crianças, inclusive os batistas também são assim. Nós não somos na ideia de batizar crianças porque a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo. Como é que você vai batizar alguém que não sabe o que está fazendo? Né? Então tem que ter justamente uma consciência. Então, Kierkegaard, por viver naquela época, ele também falava que aquilo era totalmente errado. O meu pastor, o pastor Joel, inclusive, eu já mencionei ele outra... Se não me engano, já mencionei nessa live já. O meu pastor, ele dizia, quando perguntaram a ele como é que a gente reconhece um bom e um mau e um bom pastor, ou um falso ou um verdadeiro pastor. Não dizendo que existem verdadeiros ou falsos, mas Sim. quando perguntaram isso a ele disse que é muito simples. É só a gente olhar para o estilo de vida daquele pastor. Se ele está se exibindo, ou se ele está com milhares de carros na garagem, se ele vive em uma mansão enquanto os seus fiéis vivem em bairros periféricos, então ele está fazendo alguma coisa de errado. Né? Porque isso não tem nada a ver com o próprio cristianismo. Né? Porque, não dizendo que a gente tem que abdicar dos nossos itens, nossas questões materiais. Óbvio que não. Mas o estilo de vida não condiz com a lógica cristã. E enquanto pastor, enquanto bispo, tem que seguir esse caminho. Perfeito. Só para concluir, que você já está querendo puxar outro assunto, que a gente já está até prolongando a live, né? Estou falando de vários assuntos em meio a uma pergunta que você fez, eu não fui tão direto. Mas é assim que é filosofia. Quando as igrejas batistas, só para eu concluir a questão de como os batistas surgiram, falar um pouquinho dos protestantes. Quando as igrejas batistas começaram a se vincular lá na Europa, elas começaram a ser muito perseguidas. Tanto é que demorou milhares de anos para conseguir realmente se estabelecer. Se estabeleceu mais na Holanda. E aí, logo depois, eles foram para os Estados Unidos. Quando chegaram nos Estados Unidos, lá, muitos de vocês que estão ouvindo a gente hoje sabem que existia bairro de branco e bairro de negro. Quando eles olharam aquilo, eles falaram como é que é possível existir que tenham igrejas que aceitam que só tenham fiéis brancos nas suas igrejas. Então, por conta disso, as igrejas batistas elas começaram a fazer um trabalho excelente nos bairros mais periféricos dos Estados Unidos, que a grande maioria eram bairros de negros. Uhum. E por conta disso, a gente tem um símbolo extremamente gigantesco, né, de luta, que é o Martin Luther King. Uhum. Ele lutou por questões raciais e mostrando o quanto é necessário que a religião ela venha com esse cunho de luta. Porque se existem pessoas que estão passando fome, que estão passando frio, e a gente não se revolta, a gente está seguindo algum Cristo diferente, que não é o Cristo da Bíblia. Não é o Cristo que se revoltou com a exploração de diversas pessoas que estavam acontecendo nesse período. Só que, quando chegando aqui para o Brasil, as igrejas batistas elas também vieram lá dos Estados Unidos, no caso. Chegando aqui para o Brasil, elas também fizeram logo, né, muita luta, porque a Igreja Católica era dominante aqui no Brasil. Então, foi muito difícil de estabelecer igrejas batistas aqui. E logo depois, quando a maioria das igrejas protestantes já estavam estabelecidas, se iniciou uma era do período militar. E é óbvio que algumas igrejas protestantes se viraram contra aquilo, mas tiveram algumas que apoiaram, porque sabiam que se a gente tentar resistir, né, ou a gente é preso ou torturado. Uhum. Quando chegou no começo do século, no começo dos anos 90, para final dos anos 90, as igrejas elas começaram a trazer pautas sociais, já que a gente estava no meio de uma nova democracia. Com base nisso, começaram a pautar a questão da fome, a questão da miséria. E o único lado político que tinha isso era a própria esquerda. Então, com base nisso, a igreja evangélica sempre esteve em disputa. Mas não significa que é porque você é evangélico que você tem que ser literalmente de esquerda. Né? Não significa isso. Às vezes você é evangélico, por justamente você ser evangélico, já é uma pessoa que vai lutar contra a fome, contra o frio de diversas pessoas no mundo. Só que, no começo de 2000, aquela mesma esquerda que trouxe um apoio para
para determinados grupos evangélicos e disputou esses determinados grupos evangélicos, aquela mesma esquerda, segundo a mídia, começou a ser vendida como o próprio sistema. Começou a fazer acordos com o próprio sistema que tanto criticava. Então, com base nisso, deixou o território livre para determinados grupos conservadores começarem a disputar eles. Na mesma medida, começaram a crescer as igrejas neopentecostais, que vêm com a ideia de que a palavra está acima de tudo, né? A palavra de determinados pastores tem que estar acima de tudo. Eles dizem tanto contra as santificações que as igrejas católicas fazem, mas o que eles fazem similar, é algo muito similar, em santificar os seus pastores, os seus bispos e afins, dizendo que a palavra deles está acima de tudo, né? Então, se um bispo falar que determinado candidato é a melhor opção, é óbvio que eles vão seguir. Se determinado pastor falar que é a melhor opção, eles vão seguir. Coisa que não aconteceu muito nas igrejas batistas, né? Só para diferenciar, as igrejas neopentecostais é algo mais relacionado à universal, à mundial, né? As igrejas batistas não têm grandes centros assim, né? Não são grandes, por justamente não ter essa questão de centralização. São totalmente descentralizadas. Se vocês forem ver, vocês estão acompanhando a gente, a maioria das igrejas batistas que vocês podem até frequentar, elas são igrejas pequenas, são igrejas de bairro. Óbvio que pode ter uma ou outra, né, que pode ser grande, mas é óbvio que não vai ter uma grande centralização. Então, com base nisso, o fundamentalismo religioso ele foi crescendo cada vez mais, né, em todo o Brasil. Agora pode continuar. Perdão por não ser tão direto nas suas perguntas. Não dá para esperar isso de alguém de filosofia, porque você tem que buscar na história, não tem jeito, não dá para ser tão objetivo, mas você atendeu a minha resposta. E aí, para a gente falar um pouco da pandemia, para a gente seguir, você trouxe um ponto de vista interessante, inclusive algo que eu não sabia, né, desse vínculo dos evangélicos com a esquerda e depois essa associação com os mais conservadores e chegando no estágio que a gente está hoje. Mas aí eu quero só para a gente concluir sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Então, resumindo, religião e política não deveriam se misturar? Ou deveriam se misturar de uma forma diferente como no passado, quando você trouxe a origem da própria palavra política, o comportamento das pessoas que fazem parte? Qual é a sua visão sobre isso? A religião e política, elas se discutem. E ambas devem ser debatidas e ambas têm que andar de lado a lado. Porque no momento que uma igreja diz que política não deve ser discutida dentro daquela igreja, alguma coisa tem de errado com a própria igreja, né? Por quê? No momento que a gente fala sobre um exemplo fome, no momento que a gente fala sobre um exemplo desigualdade social, no momento que a gente fala sobre questões raciais, isso é política. No momento que a gente está falando sobre isso, no momento que a gente está aqui fazendo essa live, a gente está fazendo política. A gente está discutindo sobre determinados temas. Só que a forma em que hoje é conduzida, né, o debate político junto com a religião se tornou uma coisa totalmente diferente, totalmente até errada. Muitas pessoas às vezes me perguntam, né, Rafael, você tem um interesse de evangelizar o mundo, você tem um interesse, por exemplo, eu sou de um curso de filosofia. 99% das pessoas que estão lá são ateias, ou ateus, ou agnósticos. Né? Você tem um interesse de evangelizar. 99 não, porque eu até vi agora aqui um camarada que está assistindo, que é o Alan, ele é do Candomblé. Tem pessoas do Candomblé e de outras religiões também, perdão. Mas vamos botar assim, 90%. Né? Você tem um interesse de evangelizar, né, toda essa população? Eu digo que não. E muita gente vai ver isso como, então você não está levando a palavra do evangelho. Bom, eu acredito que a gente leva a palavra do evangelho quando a gente se sensibiliza com as pessoas, quando a gente cria uma empatia com as pessoas. Isso é a palavra do evangelho. Quando a gente ama as pessoas, independente de qual seja a religião da pessoa, independente de qual seja o tom de pele da pessoa, independente de qual seja a orientação sexual de determinada pessoa. Isso é levar a palavra do evangelho. Não é a gente sair com a Bíblia na mão e tentar pregar para determinadas pessoas que são ateus ou ateias. Isso não vai fazer com que nós sejamos exemplo para as outras pessoas. Só vai fazer com que as pessoas se afastem, achem que nós somos fanáticos religiosos. E cada vez mais, aquela direita que disputou também o meio evangélico vai ganhar. Né? Cada vez mais a gente vai ser associado a isso. Né? Quando eu me tornei evangélico, né? Porque por 8 anos da minha vida eu fui agnóstico. Quando eu me tornei evangélico, e eu já estava na universidade,
muita gente até criticou, né? Porque, assim, geralmente quando entra na Universidade de Filosofia, o cara pode até ser cristão, mas deixa de ser cristão lá no meio do curso de Filosofia, por todas as questões críticas. Mas eu encontrei uma importância no meio entre a fé e a razão, uma coisa que é construída e que foi construída pelo período medieval, principalmente pelo período medieval, construído com exatidão, que eu não encontrava em nenhuma outra era. Porque o determinado ponto que os medievais chegaram é um local que os modernos nunca vão conseguir alcançar, sabe? E nós contemporâneos, alguns compreenderam o essencial de se debater esses dois lado a lado. Uhum. Mas, enfim, novamente, fugi um pouco do seu questionamento. Mas é isso. E só mais uma coisa. Sobre essa questão de evangelizar o mundo e afins, eu acredito que é uma coisa que pode ferir muita gente. Uhum. Porque muita gente, às vezes, teve experiências com determinadas igrejas que feriram profundamente aquelas pessoas. Elas tiveram experiências com determinadas igrejas que só fizeram com que elas se afastassem assim mais. Então, no momento que a gente vai levar a palavra, que às vezes a gente pensa que é amor, só vai fazer com que aquela pessoa sinta mais dor do que ela já sentia antes. Verdade. É isso, pode ir. Verdade. Você citou aí, acho que é Alan, né? Seu colega que é do Candomblé? É Alan o nome dele? Pois. E aí a gente vai entrar num ponto que é um assunto muito delicado, que é a intolerância religiosa ou, com uma nova roupagem, inclusive mudando o nome, racismo religioso, né? Segundo o antigo Ministério dos Direitos Humanos, nos dados lá de 2017, a cada 15 horas no Brasil existe uma queixa de agressão resultado de uma intolerância religiosa. E aí o interessante é o seguinte, 25% dessas agressões eram cometidas por pessoas brancas. E mais da metade dessas agressões eram de pessoas adeptas de religiões de matriz africana. Quando a gente vai para as estatísticas, como eu falei lá no início, mais de 60% da população se declara católica, pouco mais de 22% se declara protestante. E olha que interessante, apenas 1,6% da população brasileira se declara como adeptos das religiões de matriz africana. No entanto, são essas pessoas que mais sofrem agressões, mais sofrem com a intolerância religiosa. Aí eu te pergunto, na sua opinião, por que o Brasil é um dos países que mais são intolerantes do ponto de vista religioso de todo mundo? A questão racial do Brasil é uma coisa que já carrega desde suas origens, né? Eu acredito que isso é totalmente vinculado à questão racial. Não tem como desvincular a questão da intolerância religiosa com a questão racial. Seria loucura. E quando a gente chega numa sala de aula, a gente pergunta para os alunos: o Brasil é racista, o Brasil é intolerante? Todo mundo vai falar que sim. 30 alunos, os 30 alunos vão falar que sim. A gente chega em qualquer sala de aula no Brasil, eles vão fazer isso. Isso é lógico. É o que vai acontecer. Mas se a gente perguntar, alguém aqui nessa sala é racista? Nenhum deles vai falar que sim. Né? Porque justamente nós, brasileiros, aprendemos, né? Ao contrário de, por exemplo, os alemães. Né? Os alemães, eles tiveram um período do nazismo e eles fazem questão de mostrar o quanto eles estiveram errados para o mundo. Eles fazem questão de estudar a sua própria história para justamente discutir e não repetir os erros do passado. No Chile, derrubaram diversas estátuas e as pessoas que fizeram ditadura militar lá no Chile, eles foram presos. Aqui no Brasil, a gente teve um período de ditadura militar e ninguém foi preso. A gente teve um Brasil imperial, né, com traços extremamente fortes de questões coloniais também. E nenhum daqueles fazendeiros, nenhum daqueles senhores de engenho foram julgados por matar milhares de africanos, por matar milhares de negros. Eles continuaram seguindo o seu caminho normalmente. Se a gente perguntar para alguma pessoa branca como eu, a grande maioria vai dizer que não é racista. Né? Vai dizer que não sou racista. Eu acredito que todo e qualquer branco, assim como eu, incluindo eu, pode ser potencialmente racista. Assim como potencialmente eu, enquanto cristão, posso ser potencialmente intolerante religioso. Muitas vezes eu posso não notar porque é uma questão estrutural. Muitas vezes a gente pode achar que é uma questão, eu sou um ser de luz e não vou cometer determinada coisa, eu amo todo mundo, enfim. Mas lembra aquela questão que eu estava falando anteriormente, que eu não quero evangelizar o mundo,
Uhum. né? Porque justamente isso já se mostrou historicamente, quando existe uma religião que ela é predominante, nunca é bom para a história. Né? Nunca, nenhuma religião, quando foi predominante, se tornou algo bom. Hoje, no Brasil, a gente vive um país que supostamente é predominante cristão, e nem por isso a violência acabou, e nem por isso as pessoas começaram a se amar mais, e nem por isso as pessoas começaram a se abraçar mais. Verdade. Teve um caso que foi relatado hoje pela manhã, eu assistindo TV, de um terreiro de candomblé, que tinha um rapaz que ele tinha que fazer algumas inspeções, que ele não entrou nesse terreiro por justamente ser um terreiro. Ele não entrou no terreiro, ele tinha o trabalho dele, ele tinha a profissão dele, mas ele deixou de cumprir a profissão dele porque ele acreditava que se ele entrasse naquele local, ele iria sofrer com alguma coisa. Tem muita gente que às vezes quando passa à frente do... Quando sabe que é um terreiro, né? Tem gente que nem sabe que tem um terreiro ali no local. A pessoa prefere atravessar a rua porque acha que vai pegar alguma coisa nela. Tem gente que às vezes vê uma pessoa caracterizada como uma pessoa do candomblé, como uma Turbante. religião, Uhum. exatamente, que não sentam no mesmo lugar no ônibus. Uhum. Mas essas mesmas pessoas dizem que não são racistas. Né? Pegando um caso em específico, só para trazer uma questão mais para racial mesmo, pegando um caso em específico, eu sou militante de movimento estudantil e eu não sei se você se lembra daquele caso do rapaz que ele foi chicoteado depois que ele tentou levar alguma coisa de um mercado, né? Porque ele estava com muita fome e aí o segurança pegou e chicoteou ele. Eu fiquei pensando na hora que eu estava escrevendo um texto, revoltado com o que aconteceu. Tinha milhares de pessoas aplaudindo, dizendo que era o certo. Que tinha que realmente descer o chicote nele. E na hora que eu estava digitando o texto, eu pensei o quanto eu também seguro aquele chicote enquanto homem branco. Por que isso? Nós brancos seguramos o chicote quando estamos entre nossas famílias de brancos também e nosso pai, nossa mãe, nosso avô e afins soltam uma piadinha racial, uma piadinha racista, e a gente fica calado porque a gente acha que vai atrapalhar o almoço em família. A gente está jogando, está na universidade, vê determinada pessoa falando algo racista, e a gente fica calado porque a gente acha que vai perder a amizade ou vai ser um cara chato, né? A gente está entre amigos, em um jogo de futebol, e aí determinada pessoa chama o juiz de determinado termo racista, e a gente se cala porque a gente acha que a gente vai estragar a experiência do cara de futebol, ou o cara não vai querer mais sair com a gente. Então, todo e qualquer branco, mesmo que nós brancos não estivéssemos segurando aquele chicote, literalmente, né, na palavra, nós também estávamos segurando. Seja não fisicamente, né? Mas vamos pensar assim, como eu sou da área de filosofia, de uma forma metafísica, né? Sim. Porque tudo que a gente faz contribui para aquilo. E aí mostra o potencial da luta de nós, enquanto pessoas brancas, também temos que debater sobre racismo. Porque no momento em que só existir negros debatendo sobre racismo, os brancos vão continuar matando os negros enquanto eles estão ali tentando respirar. Sim, sim. Então a mesma coisa acontece com a intolerância religiosa. Ela é totalmente vinculada ao racismo. Se você perguntar a grande maioria das pessoas se elas iriam para outras igrejas, né? Por exemplo, eu vou para uma igreja espírita, aí a pessoa vai. Eu vou para uma igreja, a pessoa é batista, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa é batista, eu vou para uma igreja católica, a pessoa vai, não tem nenhum problema, apesar de não seguir. Mas se você chamar uma pessoa para ir para um terreiro de candomblé, porque o dia vai ter uma festa de herê, porque no dia vai ter comida típica, a pessoa não vai. Se você chamar para um terreiro de umbanda, a pessoa não vai. Mas ela diz que ela não é racista. Uhum. Que aquilo dali ela vai estar praticando mal no momento que ela estiver ali. Né? Eu acredito muito numa lógica que é o seguinte. Jesus, ele andou, independente de quem estivesse ao seu lado, ele andou ao lado das pessoas que estavam mais oprimidas. E hoje as pessoas que são mais oprimidas são as pessoas que estão nos terreiros de candomblé. As pessoas que estão no terreiro de umbanda. No momento que a gente vira as costas para eles e diz que eles não são iguais a nós, mas não igual no sentido de que nós temos as mesmas peles, as mesmas características, não. Mas sim iguais enquanto seres humanos. Enquanto a gente vira as costas para essas pessoas, a intolerância religiosa vai continuar a seguir. Um ótimo trabalho, como eu mencionei no começo da live, que já existe de combate a justamente a intolerância religiosa, é os diálogos interreligiosos. Né? Os diálogos interreligiosos eles já existem no Brasil, não é uma coisa muito jovem, né? Pelo menos uns 40, 50 anos.
As igrejas católicas hoje, elas também abrem suas portas para justamente dialogar com as outras religiões. Tanto é que o exemplo que quando a gente chega ali no Senhor do Bonfim, a gente vê diversas baianas, né, que estão ali, que também são do candomblé, que estão ali festejando também. Porque eles compreendem que ali o Deus que eles estão adorando é o Oxalá, né? E o Deus que os católicos estão adorando, no caso, é Jesus. Sim, sim, sim. Entendeu? E é assim que tem que funcionar. Porque se a gente não for pelo caminho do debate interreligioso, vai continuar existindo intolerância religiosa. Não dizendo que o debate interreligioso ele vai ser a coisa que vai revolucionar o mundo. Pelo contrário, porque ainda vai existir racismo no Brasil. Ainda vai existir intolerância. Ainda vai existir pessoas conservadoras que acham que aquelas outras pessoas não são seus semelhantes, que são inferiores, ou estão em igrejas primitivas. E esse laço de resistência, lembra aquela questão que eu estava falando sobre religião? Que as religiões têm que se debater, têm que se trazer o afeto, têm que se trazer o carinho, as questões espirituais, as questões materiais. Os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda, eles já fazem coisas que o Estado brasileiro não faz. Eles fazem reforma agrária. Eles, se qualquer pessoa de determinada religião chegarem lá e tiver mal, eles vão ajudar. Sim. E assim todas as igrejas têm que funcionar. A gente não deve olhar para a cor de pele, para a tatuagem, para o brinco, para o piercing da pessoa e julgar e achar que ele é menos filho de Deus que você, porque você é um ser de luz, né? Pelo contrário, a gente deve amar o nosso próximo. Perfeito. E aí, é como Angela Davis fala, né, Rafael? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, exatamente, a gente combate o racismo também denunciando, seja quem for, parente, pessoas próximas, amigos, trazendo a consciência. O racismo estrutural, ele existe, como você muito bem disse. Às vezes não é consciente, porque quando a gente nasceu, as estruturas já estavam postas nos seus devidos lugares, né? Mas a gente não precisa aceitar isso, é preciso questionar. E aí, quando a gente vai para o racismo religioso, eu citei as religiões de matriz africana, mas pessoas, por exemplo, de religiões islâmicas, de religiões do Oriente Médio, também sofrem muito racismo religioso no Brasil, né? É lógico que elas são um número menor, mas veja, aqui na Bahia, nós temos uma população de mais de 80% de negros. Aqui na Bahia, o candomblé e a umbanda são religiões de raiz, mas ainda assim é um dos lugares que mais sofrem intolerância religiosa no Brasil. Então, a gente precisa discutir sobre isso, né? É preciso assumir, sim. E você trouxe um ponto importante. Eu sempre digo isso, eu faço algumas lives, né, falando sobre racismo e sempre digo, racismo não é coisa de preto. Quem criou o racismo não foi o negro. Racismo é uma problemática branca. Então, os brancos também precisam discutir sobre. Você, como homem branco, sabe disso. Você, como estudante de filosofia, sabe disso. Racismo não foi o negro que criou. Então, mas vamos seguir, né? Para a gente finalizar, porque a conversa boa, o tempo passa rápido, a gente já tem 55 minutos. Temos só 5 minutinhos antes que o Instagram nos derrube. E aí eu queria te fazer uma última pergunta. A pandemia, lógico, do ponto de vista histórico, você pode falar isso melhor do que eu. Algumas pessoas falam assim, o mundo sofreu uma transformação. É óbvio que nada sofre uma transformação radical do nada. A gente já via em alguns processos de transformação, a própria história atesta isso. Eles só foram acelerados com a pandemia. Mas aí eu te pergunto, hoje, de que forma a pandemia mudou ou transformou ou ressignificou a forma como as pessoas se relacionam com a religião, por exemplo? Uma vez que hoje ainda não é permitido, pelo menos no Brasil como um todo, a reunião das pessoas nas suas congregações, nas suas igrejas e por aí vai. De que forma a pandemia transformou, ressignificou a relação das pessoas com a religião? Olha, hoje está sendo utilizado por meio tecnológico, né? A maioria das igrejas atenderam as questões tecnológicas, estão fazendo lives, estão fazendo... mas ainda assim, eu vejo isso, porque lembra que a fé vem do próprio indivíduo, né? Não é possível um pastor implementar a fé em uma pessoa, não. A fé vai vir daquele indivíduo. Então não tem como ele tentar de outras formas, né? Então, por conta disso, eu acredito que a pandemia, muitas pessoas estão associando, dizendo que são sinais, que a forma do sofrimento que nós estamos sofrendo é justamente para poder nos condenar e afins. Eu acredito que todos nós somos pecadores, né? E que o que está acontecendo não é possível que a gente associe a um Deus que nos ama. Como é que a gente vai associar a nossa dor a um Deus que nos ama?
ele nos ama acima de tudo. Como é que é possível a gente apontar o dedo e dizer que é a partir daquilo? Então, eu acredito que a partir da pandemia, das relações tecnológicas, as- logo depois que ela acabar, porque um dia a pandemia vai acabar, a gente não sabe se é daqui a 6 meses, daqui a um ano, mas um dia ela vai acabar, as relações religiosas elas também vão mudar. Assim como o mundo em si também vai mudar. O mundo não vai ser mais o mesmo. Né? As pessoas compreenderam que as pessoas passam fome. E tem gente que não tem condições financeiras. Muitas pessoas compreenderam isso. Muita gente entendeu que o trabalho é vital para que o mundo funcione. Que o trabalho é uma das principais coisas que movem o mundo. Né? Então, com base nisso, eu acredito que as pessoas vão se tornar um pouco mais solidárias. Mas eu também não fico com um olhar somente positivo. Pode aprofundar e provavelmente vai aprofundar muitas desigualdades sociais no Brasil, porque muitas empresas vão fechar. Não vão ter como permanecer por 6 meses, um ano sem funcionar, pagando CNPJ. Né? Então, acredito que vai fazer com que muita gente tenha um olhar mais solidário com o outro, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência que tudo isso vai caminhar também para uma profundidade das desigualdades sociais. Só mais uma coisa, isso não estava dentro da sua pergunta, mas assim, só para concluir aquela questão que eu estava falando anteriormente, que é necessário que existam disputas, as questões religiosas e políticas, inclusive eu até falei mais disso na live, eu acho que eu falei 30 minutos disso na live do que outra coisa. Eu acredito o seguinte, enquanto brasileiros, não compreendermos que é necessário que existam essas disputas, que é necessário que a gente brigue, que a gente lute, que a gente continue conquistando, mas não lutar no sentido que, eu quero me tornar um deputado, eu quero me tornar um vereador, não. Mas sim lutar porque você compreende que existem pessoas que estão com frio, que estão com fome e não têm teto. Lutar por isso. Lutar porque você compreende que o seu irmão está sofrendo racismo na sua igreja. Lutar porque você sabe que existem pessoas que estão sofrendo racismo em outras igrejas, em outros espaços, em outros trabalhos e afins. Uhum. Enquanto a gente não compreender isso, as pessoas vão continuar e outros presidentes, como o nosso atual, que não se importa muito com as questões que estão acontecendo no Brasil, vão continuar no poder. Mas uma coisa que eu sempre gosto de parafrasear, que é a frase do pastor Henrique Vieira. Se Malafaia é evangélico, não se desespere. Martin Luther King também era. Perfeito, perfeito. Rafael, muito obrigada. Foi um bate-papo muito rico, muito bacana, de uma troca imensa. Gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Adorei o nosso bate-papo. Espero que quem nos assistiu também tenha gostado. E é isso. Espero que tenha sido uma experiência também muito, muito bacana para você. Gratidão. Muito obrigada. Eu quero dizer que, para quem não pôde assistir, para quem chegou agora, vai ficar 24 horas disponível na minha página. A gente tem 1 minuto antes que o Instagram nos derrube. E a partir de amanhã, meio-dia, vai estar na minha página, no meu canal do YouTube, Flávia Silva, Coach de Carreira. Então, quem não conseguiu pegar do início, assiste lá, que vai ficar disponível no meu canal. Mais uma vez, obrigada, Rafael. Gratidão pela sua disponibilidade e parceria, viu? Eu quem agradeço pelo convite, né? Foi muito enriquecedor o papo. Espero que aconteça novamente. Sim, sim. As pessoas que me seguem, e no caso não seguem a Flávia, por gentileza, sigam ela. Ela tem um trabalho muito bom. Ela vai debater sobre milhares de outras coisas durante a pandemia agora aí. Então sigam. E é isso. Muito obrigado, boa noite. E que, independente de qual seja a religião de quem está acompanhando a nós agora, eu espero que vocês consigam encontrar conforto em meio a essa pandemia. Eu espero que vocês encontrem uma paz. E eu espero que vocês continuem com fé e a resistência necessária diária. Amém. Tchau, pessoal. Obrigada, Rafael. Nada. Tchau, gente.